Olá, paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos aqui hoje mais uma vez para a nossa lição de célula. E hoje vai estar sendo a nossa última célula online. A partir da próxima quinta-feira nós vamos estar reunidos de forma presencial ali na Igreja Família Viva do bairro Boa Vista 2 em Barra Mansa. Então, se você for daqui da região e quiser estar participando com a gente de forma presencial, nós vamos ter o maior prazer em te receber. E se você que assiste essa lição de célula for de outra cidade, de outro estado e quiser continuar participando, deixa aqui nos comentários para mim, para eu saber que você quer e eu continuar postando as lições aqui para você. Eu tenho visto que muitas pessoas, de outras cidades, de outros estados, eles têm acompanhado a nossa lição e o meu coração ele se alegra muito de ver como que o Senhor ele tem utilizado, essa ferramenta. É uma coisa assim tão simples, mas ele tem permitido que através disso a palavra dele tenha alcançado pessoas, mesmo tão distantes. Então meu coração ele se alegra muito em poder estar fazendo parte disso, parte desse propósito de Deus. Então, se você quiser, deixa aqui nos comentários para mim, para eu saber, e na próxima semana eu já volto a postar aqui, amém? A nossa lição de hoje, ela vai estar falando a respeito da velhice precoce. Fora da nossa lição, eu tenho aqui umas coisas que o Senhor ele ministrou ao meu coração. E eu escrevi, hoje eu vou estar lendo tudo isso que o Senhor escreveu, tudo isso que o Senhor ele ministrou a mim, e eu escrevi para vocês, porque eu quero estar sendo fiel a tudo que o Senhor me entregou, sem me esquecer de pontuar nada. A nossa lição, ela diz assim, relembrando a lição passada, aprendemos no Salmo 103, nos versículos 1 a 5, que o segredo do rejuvenescimento é adorar, louvar, engrandecer o Senhor e ser grato. Vimos como Davi possuía um coração e uma linguagem de adoração, como enfrentou e venceu suas guerras. Hoje, veremos como aquele jovem homem envelheceu precocemente. Davi era jovial e vitorioso, mas de repente, numa tarde ociosa, ele experimentou uma velhice precoce. O tempo era de guerra, era tempo de combate, de força e de vigor. Mas Davi se levantava do seu leito e passeava no terraço. Então, nessa hora, os seus olhos também passearam por uma mulher, mas era a mulher de outro homem, era uma mulher proibida. Depois disso, o que se segue é espantoso. Davi a intimida, se deita com ela e a envia para casa. Em vez de se arrepender de imediato, conspira, mente, deixa um soldado morto e uma viúva chorosa. A Bíblia faz questão de registrar: o tempo era de guerra e não de passear pelo terraço. Não há problema em se deitar, dormir, cochilar, passear. Mas isso não era para Davi, não naquele tempo, não naquela hora. Havia força e juventude no grande rei Davi, mas naquele dia a velhice, não física, não na idade natural, mas na alma, no espírito, bateu a porta precocemente. No capítulo 12 de 2 Samuel, vemos Davi ser confrontado por Deus através do profeta Natã. Afinal, o pai não aprovou a sua atitude. Depois de ser confrontado, a confissão e o arrependimento vêm. Podemos ver no Salmo 51 a profundidade da dor e do arrependimento de Davi. O arrependimento é uma arma poderosa contra o inimigo e nos aproxima de Deus.
Agora eu vou estar lendo aquilo que o Senhor, Ele ministrou ao meu coração. Os sintomas da velhice são alterações físicas, sensoriais, como visão e audição, cognitiva, como memória e concentração, motoras e emocionais. Uma pessoa avançada em idade, já na velhice, se sente muito cansado. E por conta disso, preferem ficar em casa do que sair para outros lugares. Davi, em tempos de guerra, optou por ficar em casa, ao invés de ir lutar. Sabemos que o cansaço vem sobre nós, tanto o físico como o espiritual, mas precisamos aprender a discernir o tempo em que estamos vivendo. Como diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Se o tempo é de guerra, não podemos ceder à vontade da nossa carne e descansar. O inimigo vai sempre intensificar esse cansaço, com o objetivo de nos fazer acreditar que merecemos descanso. Às vezes, pode até usar a própria palavra de Deus, que diz que o descanso é necessário para fazer a gente pensar que é de Deus parar por um tempo. Mas não se deixe enganar, porque se é tempo de lutar, se levante mesmo cansado e vai à luta. O inimigo, ele sempre vai utilizar essa estratégia de nos fazer acreditar, de distorcer, às vezes até a palavra de Deus. Ele fez isso com Jesus. Quando Jesus estava no deserto, ele utilizou a própria palavra de Deus para fazer com que Jesus se curvasse. Não é de se esperar que ele faça diferente com a gente. Por isso, nós precisamos sempre estar lendo a palavra do Senhor, sempre buscando ao Senhor, para que a gente tenha sabedoria e discernimento para quando esses ataques do inimigo vier contra a nossa vida, nós estarmos preparados e termos sabedoria para o confrontar. Uma pessoa avançada na velhice sente alterações na visão e na audição. Às vezes, até mesmo a perda total. Vemos nessa passagem de 2 Samuel como Davi ficou cego e surdo. Ele viu Betseba e perdeu toda a visão do resto. Ele ouviu os seus servos que ela era filha de Eliã e esposa de Urias. Mas ele preferiu agir como se não tivesse ouvido e caiu em pecado. Sabemos que uma das muitas estratégias do inimigo é roubar a nossa visão e a nossa audição. Nos deixando cegos, não temos como nos orientar e ficamos mais vulneráveis de cair. Tirando a nossa audição, não conseguimos mais ouvir a voz de Deus e os sinais que Ele traz para nos alertar. Vivemos em um tempo onde podemos testemunhar pessoas que não conseguem mais contemplar a Deus, não conseguem ler a Bíblia e nem ouvir Deus falar com elas. Se você se identificou com esse exemplo, ore hoje quebrando esse mal e pedindo a Deus para abrir novamente a sua visão e a sua audição. Isso é algo que nós realmente vemos muito. O inimigo, ele cega as pessoas de tal forma que às vezes a gente pode colocar a verdade ali, na cara delas, que elas não conseguem ver. A gente pode falar de Jesus para elas, que os ouvidos delas estão tapados e elas não conseguem ouvir. E quando veem e ouvem, às vezes ignoram. Isso é uma das estratégias do inimigo para esse tempo, onde muitas pessoas têm ficado perdidas,
Porque se a gente não tem Deus, se a gente não tem o direcionamento de Deus, se a gente não consegue ouvir a Deus, a gente se perde no meio desse mundo e às vezes até em meio da gente mesmo. A gente precisa, a gente necessita do Senhor para tudo. Então, se você estiver passando por algum momento assim na sua vida, peça ao Senhor: Deus, abra novamente a minha visão. Unge os meus ouvidos para que eu consiga ouvir a tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem para mim, para minha vida, para minha família, para esse tempo. Peça a ajuda do Senhor para que Ele mude essa situação. Uma pessoa avançada em velhice também sofre com problemas de cognição, sendo memórias, concentração ou emocionais. Após Davi ter cometido o ato, mandou Betseba para casa. Mas pouco tempo depois veio a notícia da gravidez. Aquilo ocupou a mente de Davi e ele não conseguia pensar em mais nada, além de uma solução para cobrir o erro que cometeu. E no final disso tudo, o que aconteceu foi morte. Vemos muitas pessoas sofrendo com esse mal, onde os pensamentos acelerados e as emoções tomam conta de tudo, levando as pessoas ao desespero, vivendo um ciclo de ansiedade e depressão, e às vezes as conduzem à morte. E vemos também muitas outras pessoas que aparentemente são saudáveis, mas não têm conseguido se concentrar nas coisas de Deus. Às vezes vão à igreja, participam de algo, mas é como se só o corpo delas estivessem lá. A mente fica vagando, completamente desconectada com o momento que está sendo vivido. Com isso, o inimigo não tem lutado mais para tirar as pessoas da igreja. Ele mantém elas lá, mas com as distrações, com a falta de concentração. E dessa maneira, elas nem percebem que estão na casa de Deus, mas estão distantes de Deus. Estão como a igreja de Sardes, descrita no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1. Tem nome de que vive, mas está morta. Isso é algo que nós temos visto muito hoje em dia. Quantas igrejas nós vemos lotadas? Se a gente andar pelas ruas, parece que cada ponto da rua a gente vê uma igreja aberta. Nunca houve um tempo em que as igrejas crescessem tanto, na dimensão de um oceano, mas com a profundidade de uma piscina. Igrejas cheias de pessoas vazias. Sim, as pessoas estão vazias. Elas estão até cheias, mas cheias delas mesmas, mas vazias de Deus. Elas estão lá às vezes para cumprir um ritual, para cumprir uma escala, para mostrar para a sociedade que elas fazem parte de algo que está ativa no ciclo religioso. Mas os seus pensamentos já estão longe de Deus há muito tempo. O corpo está ali, mas a mente não. Às vezes elas trabalham para Deus. Elas fazem tantas coisas para Deus que elas não têm tempo para Deus, não sobra. Elas estão muito ocupadas, muito atarefadas, muito sobrecarregadas. E elas somente sobrevivem. A boca fala de Deus, mas o coração já está longe de Deus. Como nós temos visto isso nesse tempo? E isso tem sido mais uma das estratégias do inimigo. Então, as igrejas estão cheias, mas cheias de pessoas que não têm compromisso, cheias de pessoas que não querem renúncia, cheias de pessoas que não querem mudança. E às vezes as pessoas que estão aqui fora, que querem uma mudança, que querem uma transformação, pensam, mas para que eu vou para lá se quem está lá está vivendo pior do que quem está aqui? Isso está sendo estratégia do inimigo, para confundir a mente daqueles que estão lá dentro e para impedir os que estão aqui fora de entrar. Porque de fato, queridos, se a gente parar para ver,
Vai ter situações em que a gente mesmo olha e diz: Senhor, onde isso vai parar? Quem está aqui dentro está pior do que quem está lá fora. Mas quando nós temos um compromisso com o Senhor, quando nós temos discernimento, nós podemos entender que isso é uma estratégia do inimigo para esse tempo. E nós temos que acreditar na palavra do Senhor, que diz que haveria um tempo em que haveria separação entre o justo e o injusto, entre o puro e o profano. E para que haja separação, há necessidade de estar tudo junto. O inimigo, ele tem juntado, ele tem confundido, mas nós temos a esperança de que o Senhor é aquele que é o justo juiz. Ele é advogado fiel, mas ele também é o justo juiz. E ele não vai permitir que os seus fiquem enganados. Então, queridos, que vocês tenham na mente de vocês a consciência de que eu não posso me prender em distrações. Eu preciso estar plenamente com o Senhor. Eu posso glorificar a Deus com os meus lábios, mas eu também preciso glorificar a Deus com a minha vida. Eu preciso ser a Bíblia que o mundo vai ler. Eu preciso, através das minhas atitudes, glorificar e engrandecer o Senhor. Porque às vezes é através da sua vida que aquela pessoa que não vai à igreja vai conhecer a Jesus. Precisamos ser exemplos. Que nós não vivemos de rituais, mas que nós possamos viver Cristo, em nome de Jesus. E por último, uma pessoa avançada em velhice tem problema de coordenação motora. Esse problema deixa a pessoa incapacitada de realizar alguns movimentos simples. Ele afeta a sua força, equilíbrio, dificuldade de andar, de segurar algumas coisas e pode até causar paralisia em alguns membros. Davi teve dificuldade com o equilíbrio. Ele não soube lidar com suas emoções, cansaço e concentração e acabou caindo. E nós, como temos lidado com tudo isso? Será que a igreja, no geral, o corpo de Cristo, tem sofrido com essa coordenação motora? Onde Cristo, que é o cabeça da igreja, diz algo, mas o corpo de forma involuntária faz outra? Onde os membros do corpo já não conseguem mais obedecer à ordem que o cérebro dá? E nós, no particular, será que temos ouvido a Deus e feito o que Ele tem nos pedido? Talvez Deus tenha colocado um dom, um chamado, um ministério nas tuas mãos, mas as suas mãos podem não ter conseguido segurar e acabou caindo. Talvez Deus tenha te direcionado para ir pregar pelo mundo, por igrejas, fazendo o ID. Mas os seus pés tiveram dificuldade de dar pequenos passos e você acabou parando. Talvez Deus tenha te levantado como um intercessor, onde os seus joelhos dobrados mantinham muitas pessoas de pé, mas faltou forças por alguma adversidade e você acabou esmorecendo. Por isso, a palavra de Deus diz no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 17: tomai o capacete da salvação. A cabeça é muito importante no corpo. Tudo começa na nossa mente. Ainda que fracos, caídos, com dificuldades, se determinarmos, podemos mudar essa situação. Você já viu uma pessoa com morte cerebral? Coisa triste, você vê que os órgãos funcionam, coração bate, a pessoa respira,
Mas como o cérebro não responde mais, a pessoa é dada como morta. E basta desligar um botãozinho no aparelho e tudo acaba. O inimigo pode ter te amassado, tentado te destruir de todas as formas, mas se a sua mente ainda consegue clamar pelo Senhor e gritar por socorro, a vida volta para dentro de você. Romanos 12, renove a sua mente. Joel 3,10, diga ao fraco, sou forte. Queridos, talvez você esteja vivendo isso aqui. Talvez o Senhor te deu coisas, colocou coisas na sua mão que você não tem conseguido segurar. Talvez você tenha até tentado, mas está sendo pesado, está sendo difícil, as suas mãos já não conseguem segurar. Talvez o Senhor tenha te direcionado para algo, mas você não tem conseguido caminhar, você não tem conseguido encontrar forças. O inimigo, ele tem trabalhado na sua mente, te fazendo acreditar que você não é capaz, passando para o teu corpo a informação de que ele não consegue. E por esse motivo você tem parado, por esse motivo você tem perdido coisas, por esse motivo você está quase vivendo uma paralisia espiritual. Mas eu estou aqui para te dizer que se na sua mente você determinar, se você gritar por socorro, o Senhor é aquele que se levanta em seu favor. O Senhor é aquele que vai à sua frente. E se você permitir que o Senhor, ele seja o seu cabeça, ele te coloca de pé de novo. Ainda tem jeito para você. Ainda tem jeito. Ainda tem vida aí. Se você consegue abrir a boca para orar, para clamar, para buscar pelo Senhor, ele pode mudar a tua situação hoje. Independente de tudo que você já viveu, o Senhor, ele pode mudar esse cenário. Nós vimos aqui que a velhice precoce, ela traz muitos malefícios. E talvez a velhice precoce, ela chegou até você, ela bateu na porta e ela entrou na sua vida. Mas eu vim aqui para te dizer que na adoração está a fonte da juventude. Abra a tua boca, comece a orar, comece a adorar, comece a engrandecer o nome do Senhor. E você vai ver a vida voltar, você vai ver a situação mudar, você vai ver tudo se transformar. E você vai ver o propósito do Senhor, ele se cumprir na sua vida e através da sua vida, porque não vai parar em você. Vai ser só o começo de tudo aquilo que o Senhor, ele tem para fazer. Não desista, ainda há força aí, ainda há vida aí. Acredite, tome posse. Deixe o Senhor ser o seu cabeça, deixe ele te direcionar, deixe ele dar a vida que o teu corpo precisa e você vai ver o grande milagre que o Senhor vai fazer em você e através de você. Fiquem com Deus.